Graças e paz, meus amados irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Se você quiser, você pode pegar sua Bíblia e acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Eu estou assim apreensivo com o que está acontecendo no nosso país. Nós temos uma guerra em nosso país, uma guerra entre os poderes da República, e é uma guerra de influência, é uma guerra de poder, e isso junto com uma pandemia que tem ceifado muitas vidas, que tem feito com que os brasileiros fiquem em casa. E agora nós estamos diante de uma outra ameaça. A gente não sabe o que pode acontecer no nosso país em virtude desse clima que é divulgado pela imprensa, que nós percebemos nas mídias sociais, entre o poder executivo, judiciário e também o poder legislativo. Então, esses três poderes estão aí em pé de guerra. E a gente percebe que existe uma espécie de torcida, né? Uns torcem para a esquerda, outros torcem para a direita, outros torcem para que tudo exploda e acabe tudo. Bom, como nós podemos enxergar biblicamente essa situação? A gente percebe que na vida do Senhor Jesus não existia nenhuma bandeira política, nenhuma, e nem religiosa. Jesus, ele veio trazer a mensagem de Deus, ele sendo Deus encarnado. Ele visitou várias cidades, e a palavra grega para cidade é a palavra polis, da onde vem o termo política, ou seja, é alguém que está interessado na polis, alguém que está interessado em ajudar a cidade. Jesus, ele pregava o evangelho, falava da salvação, do amor de Deus, do arrependimento. Ele curava enfermos, ele alimentava as pessoas que tinham dificuldade, multiplicou pães. Ele tinha até uma tesouraria que era para ajudar as pessoas naquele momento de grande luta, de grande dificuldade. Então, era coisa assim que a gente percebia que era comum na pessoa de Cristo. Ele tinha uma ação em prol dos outros, mas nunca levantou nenhum tipo de bandeira, né? Nunca levantou nenhum tipo de bandeira. Ele estava ali fazendo bem ao próximo. Hoje, a gente percebe que os políticos usam as palavras do Senhor Jesus, os filósofos e tanta gente envolvida com tanto negócio na vida social, que usam as escrituras para o seu próprio bem. Bom, a gente percebe que o próprio Senhor Jesus não entrou em pé de guerra com César na sua época, quando perguntaram se o povo deveria pagar impostos ou não. Ele pediu uma moeda, deram uma moeda, e lá tinha uma figura que era de César, e ele disse: olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca teve um enfrentamento político. E às vezes a gente vê pastores, líderes de igreja, tentando resolver as coisas através de um enfrentamento, muitas vezes dizendo que esse enfrentamento era algo característico dos profetas, é um ato profético. Eu digo, bom,
a gente sabe pelas Escrituras, Romanos capítulo 13, que é Deus quem institui as autoridades. Ele tem um propósito em todas as que estão por aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas como eu e você devemos enfrentar isso? Como nós devemos olhar? Olha, o apóstolo Paulo, que era um discípulo do Senhor Jesus, um apóstolo, ele nos dá a receita. Ele diz, olha, em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Então, olha só quanta coisa. Oração, pedido, súplica, ações de graças. A igreja, ela deve ser essa pessoa ou essa personalidade espiritual que tem uma ação na área espiritual. É a igreja que ora, é a igreja que intercede, é a igreja que não toma partido, é uma igreja que ajuda a polis, a cidade, as pessoas, mas que não tem preferência. E eu quero dizer uma coisa, cristão não tem partido, cristão é cristão. Né? Os cristãos da época de Cristo, eles viviam debaixo de um líder, né? Totalitário, um ditador, um imperador. E mesmo assim, os apóstolos pediam que se orassem, né? Que se intercedesse por todas as pessoas, e essas pessoas estão inclusas aí. A gente tem que aprender a viver em toda e qualquer situação, quer em situação de perseguição, seja ela política, religiosa, sanitária, seja o que for, nós temos que aprender a viver em todas as circunstâncias. Então, a primeira coisa efetiva que eu e você podemos fazer é nos ajoelharmos diante de Deus e clamarmos por todas as pessoas. Bom, de forma específica, Paulo trata isso também. Ele diz, olha, orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Então, o que eu e você temos que fazer agora? Nós temos que orar pelo presidente, nós temos que orar pelos deputados federais, pelos senadores, pelos ministros do STF, pelos ministros do governo. Nós temos que orar pelos governadores, pelos prefeitos. Nós temos que orar por essas pessoas que estão investidas de autoridade. Não importa se elas são corrompidas pela autoridade que têm ou não, mas eu e você precisamos colocá-las em nossas orações. Nós não podemos fugir da vocação que nós temos. Nós somos uma igreja intercessora. Nós somos chamados para orar nesse momento. A segunda coisa que a gente aprende é que o resultado daquilo que nós fazemos em oração é viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros, quer sejam cristãos, quer não. Então, por que eu oro pelas autoridades? Para que eu possa viver, para que nós possamos viver uma vida calma e pacífica. Para que não haja uma guerrilha urbana, apesar de que nós já vivemos isso nas nossas comunidades, né? Mas para que não se prolifere. Nós precisamos orar para viver uma vida calma e pacífica, mas também temos que ter uma dedicação a Deus. A gente não torce para ninguém se dar mal, a gente ora para que Deus traga paz, para que a gente tenha segurança, para que a gente possa ter uma dedicação a Deus e aos outros respeito. Jesus disse, olha, se te baterem numa face, dá a outra. Mandou orar pelos nossos inimigos. Andou a dar mais uma milha com aqueles que nos obrigam a fazer isso. Então, nós temos que aprender que eu e você temos em nossas mãos um instrumento escolhido por Deus para vermos a ação dele, escolhida por ele, se manifestar em nossos dias. Então, ore.
Ore. Ao invés de você dizer, esse desgraçado merece, bem feita, nada disso. O cristão não foi chamado para maldizer, e sim para bendizer, para abençoar. Eu digo sempre isso, se você não pode falar algo que edifique, fique calado, porque até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, é o que está escrito no livro de Provérbios. Mas o cristão, ele fala através da oração, ele fala com Deus, ele clama a Deus, ele intercede a Deus, ele busca a Deus e certamente Deus dará a vitória. Eu sei que todos estão apreensivos, todos estão preocupados, todos estão esperando a próxima resposta, o que vai acontecer. Olha, de coração, se ajoelhe, ore, espere sim para ver o que Deus vai fazer. Confie de que Deus está no comando, no controle. Confie de que é através desse veículo que Ele escolheu para trazer resposta, que é a oração, é que nós vamos ver as coisas acontecendo. Então, que Deus te abençoe. Eu sei que a gente está falando hoje sobre a situação política, mas se aplica também em todas as outras áreas da nossa vida. Orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos amigos, orar por todas as pessoas, por todas as situações e por todas as circunstâncias. Infelizmente, a igreja moderna, a igreja de hoje, ela não gosta muito de orar. Os crentes são muito mais domingueiros, mas na reunião de oração é sempre aquela reunião minguada. Mas eu creio que se Deus for começar alguma coisa na igreja brasileira e no Brasil, vai começar através da reunião de oração, aquela reunião muitas vezes pouco frequentada, mas de muita unção e de muito poder de Deus. Ore pelo Brasil, ore pelos brasileiros, ore pelo mundo, ore pelas autoridades. Vamos crer na intervenção, sim, mas divina, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.